Olá amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo a gente vai estudar um pouco sobre as revoluções inglesas do século XVII, né? Como eu disse no vídeo anterior, a gente estava falando da colonização inglesa na América, né? Nós vimos que um dos fatores que impulsionaram o processo de colonização inglesa nos seus territórios da América do Norte foi justamente a instabilidade política que a Inglaterra passou durante o século XVII, né? E também no século XVI. Então, a gente vai estudar aqui justamente quais são os fatores que provocaram essa instabilidade política e que levaram, né, centenas, milhares de ingleses cruzarem o Atlântico e se estabelecerem onde hoje é atualmente o litoral dos Estados Unidos, né? Como esse processo está intimamente ligado com o contexto político da Inglaterra. A história da Inglaterra como nação, ela remonta à Idade Média, né? Por volta ali do século XI, o rei bretão, né? Você tinha um reino bretão que se formou na Grã-Bretanha após a queda da dominação romana. Esse reino ele foi invadido por um nobre de origem francesa chamado Guilherme da Normandia. O Guilherme da Normandia ele fundou uma dinastia, que é a dinastia dos Plantagenetas, que foi responsável, né, pelo processo de centralização monárquica na Inglaterra. E nós temos reis importantes como Ricardo Coração de Leão, né, Eduardo III, entre outros que foram, né, se destacaram nesse processo de unificação da monarquia inglesa. O problema é que, por volta ali do século XV, a Inglaterra e a França entraram em uma longa guerra, né, que é a famosa Guerra dos 100 Anos, e esse processo de centralização ele foi paralisado, né? Então, os ingleses e os franceses em luta, a Inglaterra deixou meio de lado, né, a centralização monárquica, só retomando esse processo no século XVI. E a dinastia Plantageneta ela vai ser substituída, né? No final da Guerra dos 100 Anos, nós temos uma guerra civil na Inglaterra, que é a famosa Guerra das Duas Rosas, e essa guerra coloca no trono inglês a chamada dinastia Tudor, né? Uh, o, os Tudors foram responsáveis por finalizar, né, o processo de centralização monárquica na Inglaterra. Principalmente o Henrique VIII, né, que foi talvez o principal rei dessa dinastia. O rei Henrique VIII ele vai promover a reforma anglicana, a gente já falou, já estudamos a reforma anglicana, né? Ela começa com um motivo particular, né? A questão dele tentar anular o casamento lá com a Ana Bolena, mas na verdade ela se trata de um ato político, né? Com a reforma anglicana, o rei inglês ele cria uma igreja chefiada por ele mesmo, ou seja, uma igreja do Estado inglês, e ao mesmo tempo ele consegue confiscar as terras da Igreja Católica, reforçando assim o seu poder e sua autoridade perante o parlamento, né, através do que ficou conhecido como um ato de supremacia. O Henrique VIII ele teve um herdeiro, que foi o Eduardo VI, que governou por pouquíssimo tempo, ele morreu muito jovem, foi substituído pela Rainha Maria. Só que a Rainha Maria, ou conhecida pelos ingleses como Mary, né, Bloody Mary, inclusive nós temos até um drink, né, com esse nome, né? A Rainha Maria, ela cresceu e ela foi educada na Espanha, né? Então ela não era protestante, ela era católica. Quando ela foi coroada, ela tentou restabelecer o catolicismo na Inglaterra. Isso provocou uma guerra religiosa extremamente violenta, sem precedentes, né? Muitas pessoas, muitos protestantes, fugindo da perseguição religiosa, foram para o atual Estados Unidos. Então, isso aqui é um momento, né, que ajuda a gente a entender por que os colonos saíram da Inglaterra. Quando eu falei no vídeo passado que a situação na Inglaterra estava muito complicada, realmente, de fato, ela estava uma situação insustentável, né? Então, a nobreza inglesa resolveu substituir, né, tirar a Rainha Maria e colocar a irmã, que é a Rainha Elizabeth I, no trono inglês. A Rainha Elizabeth I ela foi, assim como Henrique VIII, uma importante rainha. Ela consolidou a Inglaterra como uma potência marítima, como uma potência econômica. Inclusive, foi sob o comando, né, da Rainha Elizabeth que os ingleses venceram a Espanha. Então, até
do século XVII, que mandava no mundo era a Espanha. A Espanha era a maior nação, o maior império. Na guerra contra os ingleses, os espanhóis foram derrotados, a famosa invencível armada espanhola que foi derrotada, né? Inclusive existe um filme chamado Elizabeth, a Era de Ouro, disponível na Netflix. Fica a dica de filme para vocês, conta esse período, né, da história inglesa. E aí a Inglaterra se torna a senhora dos mares, a maior potência do mundo, né, e foi assim até o início do século XX, mantendo esse status de principal reino e principal império. O problema é que a rainha Elizabeth, ela morreu sem deixar herdeiros, ela não tinha filhos. E a dinastia Tudor vai ser substituída pela dinastia dos Stuarts, são chamados reis escoceses, né? Por questões de parentesco, o rei da Escócia, que é o rei Carlos, o rei Jaime, o rei Jaime I, ele vai assumir a coroa, né? Começando o domínio dos escoceses dentro da Casa Real Britânica, tá? O sucessor do rei Jaime, foi o rei Carlos I, ele tentou dar um golpe no parlamento, né? Ele elaborou um documento chamado Petição de Direitos, que era uma espécie de reinterpretação da Constituição inglesa, que dava quase que poder integral ao rei, né? Sem a necessidade do rei consultar o parlamento, por exemplo, para aumentar impostos ou declarar guerra a alguma outra nação. Isso vai provocar uma reação violenta, né, por parte da sociedade britânica. Por quê? A Inglaterra, nesse momento, já era uma potência econômica e mercantil. Você tinha uma burguesia crescente dentro da Inglaterra, que estava muito contrariada com o sistema político absolutista. Um sistema atrasado, né, autoritário, centralizador, que impedia a dinamização das relações econômicas dentro da Inglaterra. Então, o resultado, né, dessa insatisfação é justamente nesse momento, onde o rei tenta impor ainda mais a sua autoridade, o resultado é a reação violenta por parte da burguesia, dos chamados puritanos, né, que eram calvinistas ingleses, eram protestantes, ricos comerciantes. Então, esses caras eles se revoltam contra o rei, né? E aí você tem uma guerra civil, né? De um lado, a nobreza e o rei tentando sustentar, né, os privilégios da nobreza, da aristocracia, e do outro lado, chamados cabeças redondas, os puritanos, a burguesia inglesa, chefiada pelo Oliver Cromwell, né, que defendiam reformas e o fim do absolutismo, o fim do antigo regime dentro da Inglaterra. E o Cromwell vence, né? Ele derrota as forças do rei, o rei Carlos é preso e sentenciado à morte, e aí começa a única experiência republicana da história da Inglaterra, né? O período do governo do Oliver Cromwell, que foi escolhido pelo parlamento como protetor vitalício da república, né? Ou seja, uma espécie de um ditador. Como eu disse, a gestão do Cromwell ela foi importante para a Inglaterra, que ampliou ainda mais a sua força nos mares, né? Através de um documento chamado Atos de Navegação. O governo inglês investiu pesado na construção de uma marinha de guerra e mercantil, né? Então a Inglaterra podia escoar os seus produtos manufaturados para o mundo, para várias regiões do mundo. Só que tudo isso tem um preço, né? Após a morte do Cromwell, o seu sucessor ele não consegue manter a estabilidade política e, mais uma vez, a monarquia é restabelecida. Então, depois que o Cromwell morreu, o sucessor não consegue dar sequência, né, no governo, o parlamento opta então por afastar e voltar, né, a Inglaterra deixar de ser uma república e voltar a ser uma monarquia, mais uma vez chefiada pela dinastia Stuart. Os Stuart, aqueles, né, o Carlos e o Jaime, que haviam sido guilhotinados, né, decapitados anteriormente. A partir do momento que os Stuart são reconduzidos ao trono, nós temos um processo de reestabelecimento do absolutismo. Então, o rei Carlos II, o rei Jaime II, tá vendo que eles, inclusive, eles escolhem os nomes dos antecessores, né? Justamente para dar aquela ideia de continuidade. Então, esses caras, eles tentam, mais uma vez, né, dar um golpe no parlamento, governar sem a interferência do parlamento. E isso provoca uma outra revolução, que é a Revolução Gloriosa
de 1688. Então, a primeira revolução que colocou Oliver Cromwell no poder em 1644 é a Revolução Puritana. E em 1688 nós tivemos a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa na Inglaterra ela pode ser interpretada como a Revolução Francesa na França. É a revolução que estabelece o fim do absolutismo, estabelece o surgimento do Estado Democrático de Direito, né, de uma monarquia constitucional e parlamentarista, como nós temos hoje. Na Inglaterra, a rainha manda em alguma coisa? Não, ela não manda em nada. Quem manda é o parlamento e o primeiro-ministro, que é escolhido e eleito pelo povo, pela população. Tá? Esse sistema ele surge aqui na Revolução Gloriosa. Então, o rei Jaime ele foi pego, né, capturado, derrotado, sentenciado à morte, e a sua filha foi feito convite. Falou, olha, se você quer ser rainha na Inglaterra, você vai ter que aceitar se submeter ao parlamento. E ela aceitou, né? Inclusive buscaram um marido para ela na Europa, o Guilherme de Orange, que era um nobre holandês, se casa com ela, se torna rei da Inglaterra, e ele aceita, ele assina um documento aonde os reis ingleses se comprometem a obedecer à Constituição, ao parlamento, e não tentar governar de forma absolutista, de forma autônoma, né? Sem consultar o parlamento. Então esse é o processo da Revolução Gloriosa que estabelece a criação da primeira monarquia constitucional na Europa. Os ingleses, 100 anos antes da França e do restante da Europa, já haviam estabelecido um governo liberal burguês, um governo compatível, né, com os interesses da burguesia, e um governo relativamente democrático, né, onde o rei era chefe de governo, mas não era chefe de Estado, perdão, mas não chefe de governo. Quem manda de fato é o primeiro-ministro. Ok, pessoal? Então é isso. Finalizando aqui as revoluções inglesas, para a gente poder no próximo vídeo iniciar nosso próximo assunto, que é justamente iluminismo. Tá? Então fiquem com Deus. Até a próxima.